Operação Narco Brasil é deflagrada em todo o país em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas. Fim de semana é marcado por apreensões de cocaína, maconha e skunk em 2 rodovias federais catarinenses. A audiência pública na Assembleia discute a estratégia de liberação de 30 milhões de reais do governo do estado para consórcios municipais de saúde. No esporte, noite de Série C do Campeonato Brasileiro com Figueirense e Remo no estádio Orlando Scarpelli e de Operário e Chapecoense no Paraná pela Série B. E veja também, vaidade masculina em destaque, cresce a procura dos homens pelos serviços de estética. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com a Operação Narco Brasil, deflagrada em todo o país em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas, que foi celebrado neste domingo agora, dia 26 de junho. A Operação Narco Brasil vai combater o tráfico de drogas. O esforço conjunto vai contar com a participação da Polícia Rodoviária Federal, das Secretarias de Segurança Pública dos estados e das Polícias Civil e Militar. Enfatizando não só o criminoso, mas principalmente os aspectos patrimoniais e os efeitos econômicos derivados da prática do crime, como um meio até mais eficaz de combate à criminalidade organizada. Esta é a segunda edição. Na primeira, realizada no ano passado, as apreensões e o número de envolvidos impressionam. Em 2021, a operação alcançou 3.700 municípios, com efetivo de mais de 74 mil policiais, que conseguiram apreender 133 mil quilos de drogas. Deste total, 12 mil quilos foram de cocaína, 7 mil quilos de crack, 75 quilos de haxixe, 88 mil quilos de maconha e 3 mil quilos de skunk e mais de 22 mil quilos de drogas sintéticas. Foram apreendidos ainda 495 quilos de insumos usados para a fabricação de drogas, 272 quilos de entorpecentes foram incinerados, 9.152 pessoas foram presas e recuperados quase 4 milhões e meio de reais. O fim de semana foi marcado por 2 apreensões de drogas feitas em Santa Catarina. Foram apreendidos maconha, cocaína e skunk. Veja. Em Joinville, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 198 quilos de cocaína. A droga estava no fundo falso de um caminhão abordado na BR-101. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha na cabine do veículo e, ao fazer uma busca minuciosa no baú, localizaram um fundo falso. Com o apoio de funcionários e máquinas da concessionária do trecho norte da rodovia, foi possível abrir o compartimento, onde havia 20 fardos de cocaína com cerca de 10 quilos cada. O motorista e uma passageira foram presos na hora. A carga foi avaliada em mais de 1 milhão de reais. Em Concórdia, 5 pessoas foram presas com maconha e skunk na BR-282. Foi o resultado de uma ação conjunta entre as polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária. Após troca de informações, 3 veículos que viajavam próximos uns dos outros foram abordados. Em um carro com placas de Concórdia foram apreendidos 125 quilos de maconha e 15 quilos e meio de skunk. Em um segundo veículo, também de Concórdia, abordado após perseguição, foram encontrados 124 quilos e meio de maconha e 11 quilos de skunk. No terceiro carro, os policiais apreenderam outros 124 quilos e meio de maconha e 17 quilos e meio de skunk. Os 5 presos, 3 homens e 2 mulheres, confessaram que pegaram as drogas no Paraná e que a entrega seria feita em Concórdia. Todos foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. E o corpo de uma mulher foi encontrado no rio Itajaiaçu, em Blumenau, neste domingo. Foram os moradores vizinhos ao Ribeirão Itoupava, no bairro Itoupava Norte, que chamaram os bombeiros e a polícia por volta de 2h30 da tarde de ontem. O corpo estava em avançado estado de decomposição. As polícias civil e científica identificaram a vítima, mas o nome dela não foi divulgado. O corpo de um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco plástico numa região de mata no interior de Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí. A Polícia Civil investiga o caso. As informações agora com a repórter Grace Sauer, da RBA-TV. Eu vou conversar aqui com o delegado, Dr. Daniel Zucon, delegado de Trombudo Central, que responde por Rio do Oeste, pela comarca. Doutor Daniel, fala pra gente, como que esse caso chegou para vocês? Como ficaram sabendo do abandono desse recém-nascido? Deu entrada no Hospital Regional de Rio do Sul, uma mulher com uma placenta em mãos. Então, a placenta
numa sacola, e a partir dali os profissionais da saúde começaram a verificar do que se tratava. E a mulher não relatou muito o que era a situação, e diante de uma situação de possível abortamento, a Polícia Civil foi acionada e policiais civis da DPCAM, que de Rio do Sul, foram até o local para apurar o que teria ocorrido. E esse recém-nascido estaria, então, numa região de mata, é isso, doutor, perto da casa, no interior de Rio do Oeste, onde ela mora. Qual era a situação dessa criança, desse bebê, enfim? Isso, estava, então, próximo à residência, e ele estava acondicionado, não estava enterrado, estava acondicionado num pano e, por fora, um saco plástico. E já foi encontrado sem vida, como já se suspeitava. Essa mulher, ela esteve na delegacia, ela foi autuada. O que acontece com ela daqui para frente? Ela está em liberdade por enquanto, doutor? Sim, ela está em liberdade, ela foi autuada naquele momento, o que foi possível apurar naqueles fatos, que foi justamente a ocultação de cadáver. Então, ela foi autuada em flagrante por esse crime e já foi instalado um inquérito policial para apurar as demais circunstâncias. Muito obrigada, doutor Daniel. Esse é o doutor Daniel Zucon, delegado de Trombudo Central, que está respondendo pela Delegacia de Rio do Oeste, trazendo detalhes sobre esse caso desse recém-nascido encontrado em meio à mata em Rio do Oeste, enrolado num pano e também em um saco plástico. Voltamos ao estúdio. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques desta segunda-feira chegam com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, muito boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Entre tantas outras notícias, você vai ver que o nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidente da Petrobras foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. E São Paulo é o primeiro estado a se enquadrar na nova lei, baixou o imposto cobrado sobre os combustíveis, o ICMS. Nas notícias internacionais, a gente fala da Ucrânia, que acusou a Rússia por ataque a um shopping que deixou mortos e feridos. E o poder da arte, uma orquestra que tem refugiados entre os músicos, é o tema de uma série especial aqui do Jornal da Band. É já já, hein? Da audiência pública que debateu a estratégia de execução e liberação de recursos para a saúde nos municípios catarinenses. O encontro ocorreu na Assembleia Legislativa em meio ao estado de emergência de saúde decretado pelo governo por causa da situação dos leitos de UTI no estado. Durante o encontro, a Associação de Consórcios Municipais de Saúde, que reúne 14 consórcios que somam 290 municípios catarinenses, enfatizou que só em 2021 os consórcios investiram mais de 108 milhões de reais. Prefeitos de cidades menores do estado enfatizaram que este modelo de investimento é essencial para municípios com baixa população, para que os serviços de saúde sejam mantidos ou ampliados. Eles não têm, muitas vezes, sequer um hospital. Nós temos uma unidade básica de saúde em andamento e uma para estar aberta proximamente. E se não fosse esse trabalho dos consórcios, nós não teríamos a possibilidade de atendimento, assim como falei, Alexandre, da população. A associação encaminhou ao governo do estado uma proposta de divisão dos 30 milhões de reais, que vão ser repassados para os consórcios. A ideia é dividir o montante de acordo com o uso feito. Cidades que mais investiram receberiam mais recursos. A proposta foi aceita pelo secretário estadual de saúde, que participou da audiência. Aldo Batista Neto enfatizou também outros 2 eixos que vão ser utilizados para o repasse do dinheiro. O primeiro ponto seria a estratégia de divisão e aplicação, que foi acolhida, a qual a Associação dos Consórcios referencia. A segunda é a pactuação para o repasse. Então, nós vamos usar o mesmo modelo que foi utilizado no último repasse, que é exatamente feito para cada consórcio. Então, o valor devido para cada consórcio irá receber para aplicar conforme o seu planejamento. E o terceiro é a garantia do repasse dos 30 milhões, a qual nós já havíamos conversado na semana passada com a Fazenda, e já está, então, garantido para os próximos meses, e já incluindo, no que diz respeito à parte orçamentária da Secretaria, pois, afinal de contas, perpetuando essa ação, nós vamos estar diretamente apoiando a população catarinense, ampliando a sua qualidade em saúde. Municípios, consórcios e Secretaria de Estado da Saúde. Durante a reunião, o secretário estadual da Fazenda afirmou, no entanto, que o repasse para os consórcios não isenta as prefeituras beneficiadas de manterem os investimentos em saúde com recursos próprios. Quando nós decidimos colocar recursos nas rodovias federais, o governo federal recuou e tirou o recurso.
Então, assim, nós vamos aumentar a participação nos consórcios, nós vamos colocar agora 30 milhões e nós temos que ficar atentos à questão de que os municípios possam reduzir o recurso na mesma quantidade. Então, isso, para nós, é um medo, para nós é um alerta, porque se aconteceu com o governo federal, que simplesmente tirou todos os recursos da BR-470, da 280, da 163, nós, basicamente, as rodovias federais estão andando com recursos do Estado. Então, essa necessidade, eu só queria levantar esse ponto, de que os nossos orçamentos vão ser pequenos para atender a saúde, basicamente em função da longevidade e do medo da vacina. Ainda na saúde, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil para investigar a falta de leitos de UTI neonatal e pediátrica no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. Também vão ser apurados a falta de materiais, equipamentos e recursos humanos. Representações que chegaram à 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José deram conta de locação máxima de leitos com pacientes sem condições de alta, alocação de recém-nascidos e outras crianças que precisavam de UTI em setores sem equipe, sobrecarga de equipes de trabalho, entre outras situações. Foram encaminhados ofícios à direção do hospital e à Secretaria Estadual de Saúde para o fornecimento de informações sobre os problemas apontados. O prazo para a resposta é de até 10 dias úteis. E a implantação da tecnologia 5G em Florianópolis foi tema de uma reunião da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. O prazo para a implementação da tecnologia foi prorrogado para setembro. Durante a reunião, os representantes das operadoras de telefonia garantiram que os equipamentos para a infraestrutura necessária à implantação do 5G em Florianópolis já estão prontos para serem instalados. O prazo foi adiado de 31 de julho para 29 de setembro, mas pode ser antecipado para agosto, a depender da entrega dos insumos e dos kits de equipamentos. A mudança no prazo foi nacional e se deve a fatores como o lockdown na China, a escassez de semicondutores, limitações no transporte aéreo e demora no desembaraço aduaneiro. O presidente da comissão, o deputado Jair Mioto, do União Brasil, informou que a estrutura já está pronta para a implantação em 100 cidades do estado, mas somente 30 têm legislações adequadas ao 5G. O presidente da República esteve em Santa Catarina neste fim de semana. Neste sábado, Bolsonaro participou da Marcha para Jesus em Balneário Camboriú. O presidente chegou ao fim da marcha pouco depois das 10h40, no Pontal Norte da Praia Central. A marcha partiu da Praça Almirante Tamandaré e foi até o Pontal Norte, onde estava o palco. 12h30, o presidente deixou o palco e foi almoçar com apoiadores, lideranças da marcha, políticos e empresários em Balneário Camboriú. Bolsonaro já esteve em Santa Catarina neste ano, quando fez uma escala no aeroporto de Chapecó, no oeste do estado, durante uma viagem ao Rio Grande do Sul. Uma frente fria chega ao oeste e ao sul do estado no decorrer desta terça-feira e traz chance de chuva para estas regiões. Os detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ter sol e muitas nuvens em Santa Catarina. Entre o extremo oeste e o litoral sul, tem condição de chuva isolada no decorrer da tarde e da noite. As temperaturas vão estar em elevação em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 24. Em Lages, 8 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 23 graus. O Tribunal de Justiça do Estado lançou neste domingo o programa Lar Legal em Palhoça, na Grande Florianópolis. O lançamento ocorreu na Baixada do Maciambu, no sul da cidade. O programa vai beneficiar mais de 20 mil famílias com a regularização fundiária. O Lar Legal existe há 20 anos e legaliza títulos de propriedade para famílias de baixa renda, que moram em loteamentos clandestinos ou comunidades empobrecidas, sem acesso à regularização por meio da Justiça Comum. O procedimento dá aos beneficiados o direito de fazer um financiamento, investir ou até de negociar o imóvel. E agora é hora de destacar as informações do esporte. Hoje a gente começa com a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Figueirense recebe o Remo no estádio Orlando Scarpelli aqui em Florianópolis. O jogo começa às 8 horas da noite e nós vamos direto para lá ao vivo para conversar com a repórter Tatiane Borges, que tem as informações. Tatiane, muito boa noite para você. Figueirense vem de 7 jogos sem perder, só que são 3 empates nas últimas 3 partidas. Está na hora de voltar a vencer, não é?
Boa noite, Rodrigo. É o que o torcedor está esperando nessa noite de segunda-feira, viu? Até porque a primeira fase dessa Série C está chegando na sua reta final. Faltam apenas 8 rodadas com a partida de hoje. Então, o Figueirense busca a vitória para se consolidar ali na parte de cima da tabela e também garantir de forma antecipada a vaga para a próxima fase. O Figueirense é o 7º colocado com 18 pontos. Mas não vence há 3 partidas, como você falou, vem de 3 empates seguidos. Por isso que a vitória é importante. O técnico Júnior Rocha vai contar com o retorno do John Clay no ataque, que cumpriu suspensão na rodada passada, e do Andrew, que volta de suspensão. Por outro lado, que volta de lesão, desculpa. Por outro lado, o técnico não vai poder contar com o Luiz Fernando, o zagueiro, que vai cumprir nessa rodada. O Cadu vai entrar no lugar. O Cadu falou que também já está com saudade de vencer. O Remo vai ter a estreia do técnico, o Guzmão, hoje faz sua estreia. O Remo que está na 12ª posição, mais com 16 pontos a 2 do Figueira. Por isso, a vitória hoje é importante, é briga direta. O jogo começa às 8 horas da noite. Figueirense e Remo. Todas as informações, tudo que aconteceu na partida, você confere amanhã no Jogo Aberto SC, 12h30. Volto com você, Rodrigo. Obrigado, Tati. Uma boa noite para você. Bom trabalho aí no estádio Orlando Scarpelli, de preferência com vitória do Figueirense, né? Obrigado, boa noite. Vamos em frente agora para falar da Série A do Brasileiro. O Avaí saiu na frente, tomou a virada, mas arrancou um empate diante do líder da competição, o Palmeiras. O jogo teve casa cheia na ressacada nesse domingo. O Avaí foi com força total, inclusive nas arquibancadas. Está sendo especial jogar aqui dentro da ressacada. Já Abel Ferreira, que voltou de Covid, optou por uma equipe com 7 modificações. É que quarta tem Libertadores para o time alviverde. Navarro chegou primeiro, obrigando Vladimir a tirar no cantinho. A resposta veio na arrancada de Ranieri, que passou para Bissoli balançar a rede, mas pelo lado de fora. O Avaí seguiu no ataque, até que no último minuto do primeiro tempo, Ranieri foi derrubado na área por Gustavo Gomes. Pênalti. Na cobrança, Bissoli tratou de marcar o 7º gol dele na Série A, 1-0 para o Leão. O segundo tempo começou quente, como terminou o primeiro, com pênalti, mas desta vez para o Palmeiras. Com menos de 1 minuto, Zé Rafael arriscou e a bola bateu no braço de Bressan. Scarpa deixou tudo igual. Aos 13, Abel colocou Rafael Veiga no lugar de Scarpa e Rony na vaga de Breno Lopes. A troca foi certeira. 7 minutos depois, Rony virou para o Palmeiras. Mas na sequência, outras mudanças. Desta vez, o técnico Eduardo Barroca trocou Eduardo por Jean-Pierre e Morato por Muriqui. E em 5 minutos veio a ação da dupla e o empate. Morato sofreu falta na entrada da área e Jean-Pierre fez esse golaço. A pressão alviverde aumentou nos minutos finais. Rony queria mais um, mas o goleiro Vladimir fez uma bela defesa e assegurou o placar. 2-2 na ressacada. Um empate com um doce sabor. O Avaí recebeu o líder do Campeonato Brasileiro da Série A, soube jogar e empatou em 2-2 com o Palmeiras, diante do maior público recebido até aqui em 2022 na ressacada. Hoje, mais uma vez, eu vou para minha casa com um orgulho muito grande do que eu vi esses jogadores se dedicando em campo pela forma. A forma como eles se dedicaram, a forma como eles competiram, a coragem que eles enfrentaram. Com certeza isso aí me dá um indicativo muito grande que a gente vai atingir os nossos objetivos na competição. Na Série B, hoje tem Chapecoense em campo. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o time do Oeste Catarinense encara o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Chapecoense e Operário entram em campo hoje em busca da recuperação na Série B. A Chape vem de derrota para o CRB na Arena Condá. O time do Oeste ainda não venceu jogando em casa. Mas como visitante, a história é diferente e o torcedor sabe muito bem. O Verdão está invicto jogando fora de casa. E a explicação para esse bom aproveitamento é o equilíbrio, não é mesmo, Léo? Do equilíbrio, a questão da maturidade, a questão da paciência muitas vezes, e a questão de ter também, de saber o momento certo de atacar e como atacar.
técnico Gilson Kleina vai poder contar com a volta do artilheiro do Verdão na temporada, o Perotti, que cumpriu suspensão na rodada passada. Quem está fora é o volante Guilherme Rende. A Chape anunciou a rescisão de contrato com o jogador no último sábado. É um jogo muito importante pra gente. A gente tem que brigar lá em cima, né? A Chape é um time grande. Pressionados e em busca da reação, Operário e Chapecoense abrem a 15ª rodada da segundona hoje, às 8 horas da noite, em Ponta Grossa. Criciúma e Brusque entraram em campo pela Série B neste fim de semana. O Brusque ficou no 0-0 com o Sport Recife na Ilha do Retiro e está na 10ª posição com 17 pontos. O próximo duelo do Brusque é contra o Bahia amanhã no estádio Augusto Bauer. O Criciúma, por sua vez... No sul do estado, o Criciúma recebeu o Vila Nova. Mais de 9.000 pessoas foram ao Heriberto Wilson para acompanhar a vitória do Tigre. Após pênalti polêmico, onde a arbitragem viu toque de mão de Alex Silva, Marquinhos Gabriel cobrou e marcou para os carvoeiros. As equipes ainda tentaram mexer no decorrer da partida, mas não teve jeito. Placar final Criciúma 1, Vila Nova 0. O Tigre fica na 7ª posição com 19 pontos, enquanto o Vila é o lanterna com 11. Foi a vitória da organização e da competência da disciplina dos jogadores naquilo que nós planejamos. Você viu aí os detalhes da vitória do Criciúma sobre o Vila Nova, também pela Série B do Campeonato Brasileiro, neste fim de semana no Heriberto Wilson, no sul catarinense. Mudar de assunto, que mulher gosta de procedimentos estéticos não chega a ser novidade para ninguém, não é? Mas você sabia que esse mercado tem despertado cada vez mais a atenção dos homens também? E com a pandemia, vejam só, a procura aumentou ainda mais. A vaidade sempre fez parte do dia a dia do Rodrigo. Cuidados básicos, como cabelo e barba. Mas hoje ele deu um passo à frente. Fez a primeira aplicação de toxina botulínica da vida. Já estou com 40 anos, a gente fica preocupado com o visual, ainda mais que eu trabalho com o público. E tive a oportunidade de vir aqui, através da minha esposa. Por que não, né? Todo mundo gosta de ficar bem da aparência. E tem oportunidade, tem que fazer. Aqueles tratamentos estéticos tão comuns entre as mulheres agora também se tornaram queridinhos entre os homens, que gostam de manter uma boa aparência. Uma das buscas é eles se sentirem mais bonitos, mais fortes, né? Trabalhar um pouco do ar de cansado. Então, essa imagem, a primeira imagem que a gente passa para um vendedor, para um coordenador ou altos cargos de empresas, né? Então, a gente precisa passar essa imagem de força, principalmente o homem. Então, eles vêm buscando muito isso. E, claro, as mulheres fazem um grande papel e ajudam e incentivam muito eles. E esse mercado estético sofreu também influências da pandemia, que mudou bastante o comportamento das pessoas. Por isso, os homens também sentiram mais atração aí, foram buscar esses procedimentos não cirúrgicos, que cresceram tanto que o estimado é um aumento de 12% no faturamento do setor. Mesmo quem nunca fez qualquer procedimento já tem em mente as mudanças que gostaria de fazer. Além do meu nariz, né, que eu preciso, eu vejo também que tem uns lifting que eles fazem para deixar um olhar bem puxado, assim, sabe? São várias as técnicas utilizadas para homens também. A toxina botulínica é o procedimento mais antigo e ainda o mais usado. Bom, a toxina botulínica é uma das mais procuradas, né, porque ela cabe ou ela traz benefícios para a grande maioria das pessoas de 25 a 60, 70 anos, né? A gente pode ver um resultado dela bem efetivo. E ela também foi a primeira, né, a chegar aqui no Brasil, o primeiro procedimento estético. Então, ele está muito mais difundido. A recomendação é para que esses cuidados comecem cedo, a partir dos 28, 30 anos. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do mundo e do Brasil, claro, no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.